Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem PPL de 2012. Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como o CuO, que é o óxido de cobre 2. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 gramas desse óxido de cobre produzirão uma massa de CO2 igual a... Galera, essa questão aqui a gente precisa de uma equação, tá? Então, o que o aluno ele precisaria identificar aqui? Quando ele diz aqui, ó, no forno são colocados grafita comercial em pó, nós temos o carbono grafite, tá? Então, estou falando aqui, ó, carbono grafite. E vai ocorrer essa reação com o óxido de cobre, né? Nós teremos lá como produto dessa reação, né, a formação do dióxido de carbono, né? Então, nós temos aqui, ó, CO2 e como produto também nós teremos o cobre, né? Essa reação aqui, né, como o próprio texto diz, se a gente for olhar aqui, a gente tem uma reação de oxirredução. Por quê? Porque o monóxido do carbono inicialmente ele é zero, tá? Aí nós vamos ter o carbono se juntando com o oxigênio, né, para formar o dióxido de carbono. O cobre finaliza com zero, né? O número de oxidação do oxigênio não vai variar, né, que é menos 2 e menos 2. Inclusive, galera, quem não sabe verificar NOx, eu estou colocando aqui para vocês um card, uma aula em que eu falo sobre isso. Super recomendado essa aula, tá? Bom, então o cobre aqui ele vai ter um NOx mais 2, né? E o carbono aqui no final vai ter um NOx mais 4. Então, não sei se vocês estão reparando que o carbono ele sofreu a oxidação e o cobre sofreu a redução, né? Então, até aqui no texto ele diz o seguinte, ó, nessas condições o óxido é reduzido, né? Então aqui quem sofreu redução foi o cobre lá no óxido, né? E você tem a oxidação do carbono, né? Aqui, ó, o NOx aumentou. Então assim, para quem não sabe, oxidação é quando você tem um aumento do NOx, né? E a redução é quando você tem uma redução do NOx. Bom, então, enfim, eu coloquei para vocês o card, né, que já passou aí. Então fica como sugestão, quem nunca estudou isso, vá lá estudar NOx, que isso é importante, importantíssimo. Bom, então a gente quer saber o seguinte, a partir de 8 gramas... Ah, não, esqueci do principal, que é o seguinte, efetuar o balanceamento da reação, gente, nunca se esqueçam disso. Escreveu uma equação, vai efetuar o balanceamento, eu já estava aqui esquecendo. Então preste atenção. Como que eu posso efetuar o balanceamento dessa reação? Então, eu poderia empregar o método de oxirredox, né? Inclusive, está passando essa aula aqui para vocês. Mas eu simplesmente poderia pegar e fazer assim, olha, aqui eu não tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 1, vou colocar o 2 aqui na frente. E aí, acertei o oxigênio. Só que quando eu coloquei o 2 na frente, eu alterei o cobre. Vou colocar um 2 aqui, e a equação está balanceada, né? Então, só isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha, eu começo com 8 gramas do óxido, né? Então, eu estou comparando o óxido e eu quero descobrir a massa de dióxido de carbono formado. Então, esse é o meu comparativo. Então, quando ele deu para a gente aqui as massas molares, né, em grama por mol, é para eu fazer o cálculo da massa molar aqui, tá? Se você não sabe fazer o cálculo da massa molar, aqui em cima está passando um card em que eu ensino sobre isso. Porém, a massa do óxido de cobre aqui vai ser 80 gramas por mol. Então, como eu tenho 2 mols aqui, eu vou ter a cada 2 vezes 80 gramas de óxido de cobre, eu tenho uma quantidade de... Então aqui, né, usando as massas, vai dar 44 gramas por mol, né, que são 2 oxigênios e 1 carbono. Então cada oxigênio vale 16, vai dar 32, com mais um carbono, então 32 com 12, 44, né? Então eu vou ter 44 gramas de dióxido de carbono. Galera, a questão disse que inicia com 8 gramas desse óxido, né? Então 8 gramas
e aqui x. Galera, aqui é só efetuar o cálculo e a gente chegaria a uma massa de CO2, né, justamente igual a 2,2 gramas, tá? O que seria a letra A como alternativa correta, beleza? Então, essa foi a linha de raciocínio. Primeiro, escrever a equação. Então, aqui o aluno ele precisaria identificar que a grafita vem ser carbono, né? Ele daria também para identificar isso por conta do CO2. Creio que muitos alunos que talvez poderiam ficar perdidos aí com relação à equação, talvez conseguiriam fazer, tendo em vista comparar o CO com o CO2, né? Aí ia colocar, tipo assim, vamos supor que o cara não sabe a equação. Se ele colocasse só isso aqui, ó, CO forma CO2, né? Ele ia colocar um 2 aqui na frente e ia ficar só com isso aqui mesmo, né? Aí ele ia comparar e ele ia chegar à resposta. Mas eu fiz para vocês a equação toda certinha, justamente para poder gerar o conteúdo para vocês, para fazer com que talvez você que está assistindo o vídeo fique um pouco incomodado por não saber algumas coisas, e aí essa incomodação faz com que você busque o conhecimento, né? Bom, então é isso. A questão não é muito difícil, né? Também não é muito fácil, e é isso, tá? Bom, galera, então se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se você puder, compartilhar para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.